Um abraço, meus amigos e minhas amigas do esporte, mais uma vez aqui no canal do YouTube, trazendo informações a respeito do esporte em Minas Gerais. E eu mais uma vez também peço a sua colaboração. Pode deixar a sua pergunta que a gente responde na próxima edição, que será na próxima sexta-feira. Então, é muito importante a sua participação para que dê força para a gente aí continuar aqui no canal do YouTube. E eu começo falando de vôlei. Ontem o Cruzeiro, no Mineirinho, venceu o Minas por 3-0, parciais de 25-22, 25-20 e 25-23. Com essa vitória, o Cruzeiro conseguiu o hexadecacampeonato mineiro de vôlei no campeonato aqui, que é promovido pela Federação Mineira de Vôlei. Tivemos um público acima de 15 mil pessoas no Mineirinho e o time do Minas, até que o técnico, o Gui Novaes, tentou mexer na equipe, fez várias modificações. O Minas que perdeu muitos jogadores, daqui a pouquinho eu vou falar aqueles que saíram do Minas, mas o Minas tentou e o Cruzeiro, o Felipe Ferraz, manteve o time do princípio ao fim, não mexeu em nada. E com isso ele conseguiu vencer e trazer mais um título para o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Lembrando que o time do Minas teve no Abuba, para mim, a melhor peça em campo, na quadra, ou melhor dizendo, né? E no Cruzeiro, a gente vai destacar o Rodriguinho, vai destacar o Wallace, vai destacar principalmente o Lucão, né? Que foram peças fundamentais nessa conquista do Cruzeiro. Para a próxima Superliga, que começa na semana que vem, a gente destaca o Cruzeiro primeiro, que perdeu apenas o Vacari, que foi embora para São Paulo, e trouxe o William, que era jogador do Minas. Então, não mexeu muito, porque o time que é a base do Cruzeiro, que jogou ontem, né, é o time que vai disputar a Superliga 25-26. Já o Minas perdeu o Isaac, que é jogador de seleção brasileira, um baita jogador, foi embora para o Praia. O William foi embora para o Cruzeiro. O Arthur Bento, para mim, que é uma das grandes revelações do vôlei brasileiro, jogador que estava na seleção brasileira, tem um futuro incrível pela frente. Não sei por que o Minas deixou sair, né? Perde aí uma peça importante. E também o Mike, que estava na seleção brasileira. Aí o Minas reforçou a equipe, trazendo o Djalma, o Hugo, o Michael, que estavam no Joinville, e também o Rogerinho no São José. E vamos ver como é que o Minas vai se comportar na Superliga. Para mim, Cruzeiro e Campinas, no masculino, são os grandes favoritos. Porque o time de Campinas também tem lá o Bruninho, né, tem o Maurício, tem vários jogadores aí de seleção brasileira, o Adriano, e é uma equipe muito bem montada também, que manteve a base do ano passado e que vai dar muito trabalho esse ano. Para mim, então, na Superliga masculina, Cruzeiro e Campinas são os favoritos para o título desse ano. Lembrando que Minas Gerais tem 5 times na Superliga, além de Cruzeiro, Minas, o Praia, o Monte Carmelo e o time de Juiz de Fora. Agora, a gente falando do feminino, o Minas foi campeão feminino, né? Venceu o Praia por 3-0 na semana passada e agora se prepara para a Superliga, né? Saíram do Minas o técnico Nicola Negro e agora o novo treinador é o Lorenzo Pintos, também italiano, que veio para comandar a equipe do Minas. Perdeu a Kiss, que foi embora para a Rússia, e a levantadora Grey, que foi embora para o Osasco. Chegaram para o Minas, para esse ano, a Ana Luísa, que estava no Japão, que também é uma boa jogadora, a Júlia Koehler, central, que estava no São Caetano, também a Júlia Nowicki, que é levantadora, é polonesa, a Maria Kalestikaya, que é oposta, jogadora russa, e a Hilary Owen, que é uma canadense, que vai aí integrar a equipe do feminino do Minas para a próxima temporada. Já o Praia, saíram a Kolesikova, que para mim foi a grande jogadora do time o ano passado, uma atacante, foi embora para o Japão, e a Nia Reid foi embora para o Bauru, e também a Mayara Basso para o Osasco. Chegaram a Maria Koleva, que é uma búlgara, ponteira, a Morgan Fingal, que é oposta, norte-americana, a Michele Pavão,
que é muito conhecida, já teve inclusive lá no próprio Praia, que era do Flamengo, e a Isabelle Venâncio, central do Curitiba. Portanto, são essas aí as equipes que se prepararam. O Minas, né, trazendo aí grandes jogadoras, o Praia também trazendo grandes jogadoras, e entram aí como favoritas para a Superliga desse ano. Bom, agora o assunto, sem dúvida alguma, é o Atlético e Cruzeiro desta quarta-feira. Jogo no estádio da Arena MRV. Eu estou aqui em Minas, trabalhando no futebol mineiro. Eu lembro que o meu primeiro clássico que eu fui no Mineirão foi Atlético e Cruzeiro em 1967. Foi inclusive recorde de público, pagantes. Esse jogo, 127 mil torcedores no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 1-0, gol do Natal. Desde lá, então, eu acompanho o futebol mineiro e acompanho os clássicos. Eu vejo aí a maioria dizendo que o Cruzeiro é favorito, que é super favorito para o clássico, que o Cruzeiro tem tudo para ganhar, o Atlético não tem zaga, o Cruzeiro vai completo, essa coisa toda. Gente, isso tudo é conversa fiada. Eu que acompanho o futebol mineiro há mais de 50 anos, eu já vi cada coisa acontecer em Atlético e Cruzeiro. E vocês se lembram, isso aí já mais do que contado, mais do que falado. O Cruzeiro tinha uma época que tinha Tobi, Bendelac, Dedé de Dora, né? Jacinto. Foi enfrentar o Atlético no Mineirão, que tinha Reinaldo, Paulo Isidoro, Cerezo, Éder, aquele timaço do Atlético, e o Cruzeiro ganhou de 1-0, gol do Jacinto. Então, são coisas que no clássico Atlético e Cruzeiro que você não pode prever. Dizer que o Cruzeiro é amplo favorito, o Cruzeiro vive um melhor momento, é claro. Tem hoje a própria tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso, aonde o Cruzeiro está e aonde o Atlético está. Mas isso não me dá aquela certeza de que o Cruzeiro vai ganhar o jogo, certo? Isso aí é coisa que a gente já conhece há muito tempo no futebol. Lembrando que o Cruzeiro não vai ter o Fabrício Bruno, que é um baita zagueiro, para mim o melhor zagueiro do futebol brasileiro, está na seleção brasileira, que joga nessa terça-feira contra a seleção do Japão. Não sei se vai dar tempo. Para mim, é muito difícil trazê-lo do Japão para cá. São 24 horas de voo. Seria muito difícil trazê-lo para cá. O Wanderson treinou normalmente e deve jogar essa partida contra o Atlético, porque foi a campo, treinou normalmente. O Sinisterra está fora, problema muscular. Com isso, então, o Cruzeiro aí ganhando o Jonathan Jesus também, que foi a campo, treinou normalmente, deve ser o substituto, inclusive, do Fabrício Bruno nesta partida. Já o Atlético não tem o Lianco, que foi operado, não joga mais esse ano. O Vitor Hugo está suspenso. O Ivan Roman teve uma fratura na mão, ele foi a campo, treinou no domingo, treinou hoje. Agora, será que o Atlético vai colocar ele em campo com a fratura na mão? Né? Pode colocar uma proteção ali, diante da dificuldade que o Atlético tem para escalar a zaga, pode até ser que o Sampaoli coloque o Ivan Roman no sacrifício nesta partida. O Alonso e o Alan Franco estão nas seleções de Paraguai e também da seleção do Equador. O Atlético tentou a liberação desses dois jogadores e não conseguiu, e vai ser uma ausência, as ausências que vão ser sentidas, é claro, para o time do Atlético. E o Atlético, então, tem aí esses problemas. O Sampaoli só vai definir o time, acredito eu, nos vestiários. Tem aí o Vitão, que era para jogar, inclusive, no time sub-20 do Atlético, no jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Não viajou, ficou aqui, treinando com os profissionais. Pode ser uma opção, caso o Ivan Roman não consiga jogar esta partida. Atlético e Cruzeiro, lembrando mais uma vez, na quarta-feira, na Arena MRV, às 9h30 da noite. Eu vou contar mais uma historinha para você, que eu sempre conto aqui no final do programa. Dessa vez, o Atlético concentrava ali na Avenida Portugal. O Atlético não tinha ainda esse novo centro de treinamento, né? E treinava na Vila Olímpica e concentrava ali onde é a Avenida Portugal. E a gente chegava ali, tinha mesa de sinuca, tinha tudo para os jogadores se concentrarem, aquela coisa toda. E o Atlético tinha um treinador chamado Gregório, foi muitos anos, aliás, treinador não, massagista do Atlético. Por muitos anos foi massagista do Atlético. O Gregório era uma figura espetacular, recebia a gente com aquele sorriso maravilhoso, sempre, sempre, sempre. E o João Leite, sempre muito brincalhão, sempre muito gozador.
e sempre aprontava alguma nas concentrações do Atlético. E eu me lembro de uma vez que nós chegamos lá, o Gregório tinha um apelido que era de Sapão. Não poderia chamá-lo de Sapão, que ele aprontava a maior confusão. E isso era motivo de briga, inclusive, na concentração. E um aniversário do Gregório, o Atlético estava concentrado, o João Leite armou uma espécie para colocar no teto, né, de bandeirinha, cheia de sapo, né? E de madrugada ele fez isso. E quando os jogadores amanheceram e acordaram para o café da manhã e tudo, dia de jogo, inclusive do Atlético, que o Gregório viu aquilo, gente, eu nunca vi um homem ficar tão nervoso, com tanta raiva. Eles saiu correndo atrás do João Leite, lá na concentração, os jogadores segurando aquela coisa toda, mas no fim, acabou que tiraram aquelas brincadeiras que estavam no teto, o João Leite acabou pedindo desculpa para o Gregório e tudo ficou numa boa. Mas chamar o Gregório de Sapão naquela época era uma confusão tremenda. Portanto, são estas as histórias e são estas as notícias nesta segunda-feira. Eu volto agora na próxima sexta-feira e peço mais uma vez a você que compareça na minha página do YouTube e deixe a sua presença marcada, ok? Uma boa semana para você e até sexta-feira.